Falando aí em imunização, vacina, né, tão em destaque atualmente por causa da pandemia, ela é fruto da ciência, do trabalho intenso dos pesquisadores. Por causa do momento que a gente vive, os cientistas deixaram um pouco os bastidores e, claro, agora ganham o merecido reconhecimento por tantas descobertas. Inclusive, gente, hoje, 8 de julho, é o Dia Nacional da Ciência. Essa data foi criada lá em 2001 para incentivar a pesquisa aqui no país. A gente convidou o Fabiano de Abreu Rodrigues, ele é cientista pela Fundação Europeia, para conversar um pouquinho sobre esse universo tão complexo e amplo que é o ramo da pesquisa, né? Fabiano, ótima noite. Primeiro de tudo, parabéns. Parabéns pelo seu dia. Eu queria começar já essa questão de... Vamos tirar o mistério que está por trás dessa profissão. Muita gente atrela aquele personagem de laboratório, mas cientista, pesquisador é muito mais do que isso, né? Boa noite mais uma vez. Boa noite, tudo bem? Obrigado pelo convite. Exatamente. Sim, tem o laboratório, tem as pesquisas, tem os estudos, mas o mais interessante é que a gente só finaliza quando a gente concretiza realmente com uma razão final. Então, quando a gente publica um artigo científico em que o comitê científico aprovou, é porque aquilo ali é realmente o que a gente colocou, determinou. Isso que é o legal da ciência. Prova dessa corrida, desse trabalho intenso de pesquisa é a vacina da Covid. Eu acho que nunca na história do mundo a gente viu uma celeridade nesse nível. Exato. A vacina já existia, o tipo de vacina ele já existia e ele foi usado agora porque a necessidade da rapidez com que tinha que conseguir a imunização fez com que a gente usasse esse sistema do mRNA, por exemplo, né? Então, esse foi o momento certo. Mas a ciência não está apenas na vacina. Eu, por exemplo, aqui, eu faço muitos estudos que estão relacionados a questões psicológicas, a saúde mental, que hoje preocupa tanto quanto a doença em si, a Covid. Que interessante. Vou aproveitar o gancho do teu rumo de trabalho. A gente lida muito com o medo nestes momentos incertos. Eu falo por experiência própria. Jornalista tem uma missão muito grande de lutar contra as fake news, de deixar tudo claro para quem acompanha, para quem assiste a gente de casa. Fake news atrapalha vocês também? Atrapalha. O problema é que, por exemplo, a profissão de jornalista é uma profissão que você acaba sendo mais ansioso do que muitas outras profissões. E o estresse é constante também. Então, isso afeta o sistema imunitário, que está relacionado também ao próprio Covid. Ou seja, uma vez eu escrevi sobre isso, que um jornalista pegando o Covid corre mais risco do que muitas outras profissões, devido a essa ansiedade constante e potencializada. Confesso que não é fácil estar desse lado, na linha de frente, como você pesquisando também, outros profissionais. O estresse, ele é grande, mas aproveitar, já que acredito que tudo isso que está acontecendo despertou o interesse pela área, eu queria saber de vocês, tem muita gente agora olhando a ciência com outros olhos, se interessando por esse assunto também aqui no país? Tem, mas falta ainda muita coisa em relação à ciência, principalmente, não é só no Brasil, é na lusofonia. Todos os países da língua portuguesa têm problemas em relação a isso. Eu, por exemplo, eu tenho um estudo publicado em 2018 em que eu confirmo que a internet está deixando as pessoas menos inteligentes e não teve repercussão. E um francês escreveu um livro no passado falando a mesma coisa, que pode ter se baseado no meu próprio artigo, já que o artigo ele fica disponível para todos os cientistas, e ele ganhou repercussão internacional, e ele é francês. Então falta um pouco disso também para nós, porque a gente tem que ter incentivo, porque já não tem verba. Então, sem incentivo, aonde vem a vontade? Vem da curiosidade do cientista. Mas eu acho que boa parte desse incentivo que você cobra parte da população. A população também tem que aprender a consumir esse tipo de conteúdo. Exatamente. É aquela velha história. Quantas pessoas hoje leem o título da matéria e o conteúdo completo até o final? Ou apenas lê o título e não quer ler o resto? Então, ciência, jornalismo científico é um conteúdo maior em que a pessoa tem que ler e absorver o conhecimento daquilo. Inclusive, o próprio negacionismo, a fake news que mencionou, está relacionado à ansiedade também. Por quê? Você cria uma fake news, você é negacionista porque você acredita ter razão naquilo que você disse e aí você libera a dopamina, o neurotransmissor da recompensa.
Ou seja, a sua ansiedade pede para liberar dopamina. E aí você acaba se tornando um negacionista ou publica fake news acreditando que está sobressaindo, que está abafando, né? Então você acaba acreditando ter razão e a partir daí você libera dopamina instantânea. Fabiano, essa data ela é oficializada aqui no Brasil lá em 2001. 20 anos. Se a gente voltar 20 anos, a tecnologia naquela época era outra. Eu queria que você comentasse com a gente rapidinho como é que esse avanço nesse curto espaço de tempo tem colaborado para a tua profissão. A ciência começou com os filósofos, na Grécia com a curiosidade, mas a tecnologia ela mudou muita coisa. Principalmente na minha área de neurociência, hoje a gente já sabe melhor as regiões do cérebro e as relações que elas têm em relação à memória, ansiedade, tudo isso. E hoje a gente já sabe cuidar bem desses problemas, porque encontramos ali as regiões do cérebro e a neuroimagem foi o que fez, foi o de melhor que aconteceu para a ciência, foi a neuroimagem. Você conseguir ver o funcionamento dos neurônios, né? Isso é muito bom. É claro que você começa com isso abrindo outras linhas de pesquisas, né? Alguma coisa que, por exemplo, passaria batido, você fala, opa, esse ponto aqui é interessante, vamos investir aqui. Exatamente. Aí também a cirurgia robótica, né? Eu tenho um centro de pesquisas e um dos meus médicos, ele é um dos maiores cirurgiões robóticos, que é o Alexandre Silva e Silva, né? E a tecnologia, ele me mostra a tecnologia que é utilizada nas cirurgias, sem precisar colocar a mão, então tem menos riscos de acontecer algum problema ali, né? Então é fantástico a tecnologia, como ela está andando lado a lado com a ciência. Fabiano, a gente sabe que toda história tem um começo, é lógico isso, a sua profissão, você teve, além dessa curiosidade que é algo sua, para quem está assistindo, porque às vezes, olha, jornalista, vou estudar jornalismo, quero ser igual o Cássio, está sentado na bancada do DT2, por exemplo. Para ser um cientista como o Fabiano, um pesquisador, qual que é o caminho, por onde eu começo? Essa pergunta é muito boa, porque hoje tem pessoas fazendo pós-graduação em neurociência e falando, eu sou neurocientista. Não, não é bem assim. Para eu poder entrar para a Federação Europeia de Neurociência, Sociedade Brasileira e Portuguesa, por exemplo, eu precisei fazer, eu tenho psicologia, eu tenho biologia, eu tenho neuropsicologia, então eu tenho a neurociência como pós-graduação, mestrado, doutorado, e mais do que isso, você tem que ter pesquisas científicas aprovadas e também descobertas. Então você pode dizer, eu sou um neurocientista, eu descobri coisas, né? Ou então algo que já tinha sido descoberto, eu aperfeiçoei. Então é muito baseado nisso, né? No artigo científico publicado. Fabiano, obrigado pela conversa, por compartilhar todo esse conhecimento com a gente. É curto, é claro que o universo é muito maior do que isso, mas obrigado, até uma próxima, tá? Agradeço o convite. Até logo.